Olá, tudo bem? Professor Jesus de volta. É isso aí, Geografia novamente, projeto tudo mastigado. E nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre demografia. O importante desse aspecto da aula de demografia é justamente destacar as teorias demográficas. Teorias que falavam sobre um pouquinho dos processos associados ao crescimento da população mundial e as consequências disso daí, beleza? E claro, nós vamos lá para os nossos exercícios, beleza? Vamos lá! Galera, exercício 4 da sua apostila, lembrando que a apostila está com um link aí para vocês clicarem, para vocês terem acesso, beleza? Vamos dar uma olhadinha no enunciado. O crescimento sem precedentes da população mundial nos últimos 50 anos até alcançar 7 bilhões de pessoas neste ano reavivou as preocupações sobre a chegada de uma grande crise demográfica. David Lam, economista da Universidade de Michigan, explicou nesta sexta-feira que, apesar do crescimento da população, o planeta foi capaz de produzir alimentos suficientes para reduzir as crises de fome e pobreza. No entanto, ainda há preocupações sobre uma possível crise demográfica no planeta, disse ele em discurso para especialistas e em uma associação sobre estudos da população nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro? Galera, hoje o foco principal é falar sobre as teorias demográficas, mas antes de chegar nesse ponto crucial da aula, é importante eu destacar para vocês uma evolução do que aconteceu no quadro da população mundial ao longo da história. Se você for parar para pensar, historicamente a população mundial cresce, tá? Existe uma exceção da história em que houve uma redução da população mundial. Talvez você tenha pensado na Segunda Guerra Mundial, mas não, tá? O único momento histórico que a população mundial teve um decréscimo foi justamente no período da Peste Negra. Talvez, durante o período da Segunda Guerra Mundial, a gente tenha tido um problema relacionado à redução de população de alguns espaços, mas sem dúvida a Peste Negra foi um grande destaque. Agora, vale lembrar que no período da Peste Negra, nós não conhecíamos todos os espaços mundiais, nós não conhecíamos a população da América, da Oceania e de outros lugares mais distantes para os europeus ou mais difíceis de serem encontrados. Bom, de qualquer maneira, se a gente levar em consideração a população antes da Revolução Industrial, quando a população vivia predominantemente no campo, era comum uma taxa de natalidade extremamente elevada. As pessoas tinham muitos filhos. Vale lembrar que não existiam métodos contraceptivos eficientes e também é importante lembrar que ter filho era, além de cultural, era economicamente viável, já que conforme as pessoas iam tendo mais filhos, iam tendo mais mão de obra para ajudar na renda familiar. Lembra que antigamente, no campo, um gurizinho, uma guriazinha, com 7 anos de idade mais ou menos, já estava ajudando a aumentar a renda familiar. Porém, com o êxodo rural, com a evolução da medicina, sobretudo se a gente for falar na questão da expectativa de vida por conta do desenvolvimento de novos medicamentos, sem dúvida, nesse ponto a gente tem que destacar e tirar o chapéu para a revolução que foi o desenvolvimento dos antibióticos. A expectativa de vida aumentou demais. As pessoas que moravam no campo antigamente, elas não tinham tanto acesso a saneamento, não tinham tanto acesso também à questão de medicamentos e de repente, no início do século XX, essa revolução fez com que a expectativa de vida crescesse muito. Uma taxa de natalidade elevada junto com a expectativa de vida elevada fez com que a população mundial aumentasse tanto. Só para você ter uma ideia, quando o século XX começa, o mundo não chegava a 2 bilhões de habitantes. Quando o século XX está quase terminando, o mundo está com quase 7 bilhões de habitantes. O texto da questão ele é de 2011, justamente o ano que nós atingimos 7 bilhões de habitantes. Né? Então, perceba, foi um aumento assustador. Obviamente que esse aumento chamou a atenção. E o texto ele veio falando da questão de, olha, a gente conseguiu aumentar a produção de alimentos e que está justamente associado ao debate da aula de hoje. Vamos de novo no texto? Vamos aqui, rapidão. De novo. O crescimento sem precedentes da população mundial nos últimos 50 anos, até alcançar 7 bilhões de pessoas neste ano, reavivou as preocupações sobre a chegada de uma grande crise demográfica. David Lam, economista da Universidade de Michigan, explicou nesta sexta-feira que, apesar do crescimento da população, o planeta foi capaz de produzir alimentos suficientes para reduzir as crises de fome e pobreza. No entanto, ainda há preocupações sobre uma possível crise demográfica no planeta, disse ele em discurso para especialistas em uma associação sobre estudos da população dos Estados Unidos. Vamos para a questão agora em si. Olha só. A teoria demográfica que se preocupa em apontar o desequilíbrio negativo entre o crescimento demográfico
e a produção de alimentos é a letra A, reformista, B, desenvolvimentista, C, malthusiana, D, explosão demográfica, E, agrodemográfica. Vamos para o quadro. Galera, aqui no quadro a gente vai ver as 3 principais teorias demográficas que existem. Existe uma quarta, só que eu vou citar ela, tá? Essas 3 são as principais. A primeira crise foi criada por um cara chamado de Thomas Malthus. Esse Thomas Malthus era um inglês, viveu ali na virada do século XVIII para o século XIX. E no ano de 1798 ele criou a teoria dele, que é a teoria malthusiana. Para o Malthus, havia uma situação nova no mundo. E essa situação nova se destacava principalmente na Inglaterra, a região onde ele morava. Ele percebeu o êxodo rural das pessoas do campo para a cidade para trabalhar nas novas indústrias por conta da Revolução Industrial. E aí o Malthus falou o seguinte, ele falou que a população ela estava crescendo em progressão geométrica. Ele dizia que a população crescia em 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2 e por aí vai. E justamente para algumas pessoas estarem saindo do campo, a produção agrícola não conseguia acompanhar esse crescimento da população local, que ele esperava que no futuro iria se espalhar essa característica pelo mundo. E aí ele dizia que os alimentos cresciam em progressão aritmética. 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2 e por aí vai. Percebam que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 cresce mais rápido do que 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Ou seja, PG cresce mais rápido que PA. Consequentemente, pessoal, o que acontece é o seguinte, havia uma preocupação muito grande com o crescimento demográfico absurdo a ponto de chegar à falta de alimentos no mundo. E aí, o Malthus dizia que os grandes culpados dessa situação era a população de baixa renda, que eram justamente as pessoas que tinham muitos filhos, que estavam migrando do campo para a cidade e que no futuro, caso faltasse alimentos, eles seriam os primeiros a serem afetados. O Malthus, inclusive, sugeriu, olha que loucura, o Malthus sugeriu que guerras e epidemias devessem acontecer de tempos em tempos, até porque essas guerras e epidemias iriam controlar a população. Mas olha, ele não tinha esse poder, na verdade. E outra coisa importante, o Malthus não levou em consideração o possível crescimento da tecnologia na produção de alimentos. Consequentemente, o estudo dele ficou um pouco deixado de lado, ficou um pouquinho lá na gaveta, até porque a realidade do mundo não era tão parecida com a Inglaterra, que já tinha passado pela Revolução Industrial. Porém, o tempo foi passando, industrialização em outros países, Europa, Estados Unidos, Japão. Século XX a indústria se espalha para outros lugares do mundo. A gente pode falar em Rússia, pode falar em Brasil. Depois da Segunda Guerra Mundial, ainda mais essa industrialização se espalha. E, consequentemente, esse processo gerou um êxodo rural nesses outros países. E a gente percebe que esse êxodo rural ele foi muito forte nos países subdesenvolvidos. Ora, junto com esse êxodo rural, a gente também teve o processo de desenvolvimento da medicina. E nesse contexto, a expectativa de vida sobe, mas as pessoas continuam tendo muitos filhos. Por mais que a gente pense o seguinte, ora, no campo, a população, quando tem filho, o molequinho e a guriazinha trabalham. E na cidade? Se você olhar na realidade de hoje, você vai falar que não consegue um trabalho. Pelo menos porque não é mão de obra qualificada, porque precisa de uma qualificação, já que hoje a gente está numa situação de uma demanda muito grande por essa qualificação. Mas percebam que esse processo todo acontece ali, ó, começo do século XX, ganhando força no pós-Segunda Guerra Mundial. Galera, naquele contexto histórico, o modelo de produção industrial era um modelo que a gente, inclusive, vai destacar em aulas futuras, chamado de Fordismo. E esse modelo, ele tinha uma característica da repetição do trabalho. Talvez você já tenha ouvido falar de um filme chamado Tempos Modernos, né? Que tem o Charlie Chaplin. E, galera, pensa bem, na ideia da esteira, na ideia do trabalho repetitivo, de verdade, do fundo do coração de vocês acham que precisava de uma grande qualificação? Não precisava, velho. Então, justamente por isso, as pessoas continuavam tendo muito filho. E aí surge uma teoria chamada de neomalthusiana. Essa teoria neomalthusiana, ela falava, cara, talvez o Malthus tenha razão. O Malthus falou dessa parada da PA e PG
E, cara, a gente está vendo isso acontecer, só que agora não é um contexto da Inglaterra, agora é um contexto mundial. E principalmente eu posso destacar isso nos países subdesenvolvidos. Vamos falar o seguinte, vamos retomar a ideia da população crescendo em PG. Vamos retomar a ideia da produção de alimentos crescendo em PA. Mas agora eu não vou incentivar guerras e epidemias. Veja bem, século XX, incentivar guerra. Guerra nuclear, velho. A gente está falando de período já indo para a Guerra Fria. Epidemia, parece que não pega bem, né? Incentivar a epidemia. Então, a teoria neomalthusiana ela foi extremamente relevante para incentivar o desenvolvimento de métodos contraceptivos. Galera, é interessante destacar que os métodos contraceptivos, quando eles surgem como uma espécie de tabu. Vale lembrar que nós temos toda a questão religiosa envolvida e nós temos também a questão cultural de ter muito filho. Cara, não se falava em camisinha, não se falava em pílula, não, velho. Isso era uma parada realmente muito tabu. Claro que com o tempo isso foi sendo superado, não é? E a gente conseguiu cada vez mais expandir isso daqui. Agora, é importante lembrar também que o Malthus, lá atrás, não levou em consideração a possível evolução tecnológica no campo. A teoria neomalthusiana, ela de certa forma, ela ajudou a dar um empurrãozinho para uma evolução tecnológica no campo, num processo que aconteceu quase que ao mesmo tempo da teoria neomalthusiana. E galera, eu vou falar isso aqui para vocês, e eu vou pedir encarecidamente. Guardem no coração. Galera, o que eu vou falar agora é uma parada que não cai não, despenca. É uma parada que é muito comum aparecer na prova, que é justamente um processo que indiretamente relacionado à teoria neomalthusiana, indiretamente chamada de Revolução Verde. Ai, professor, Revolução Verde, né? Já sei. Viva a natureza, abraça uma árvore, curta um reggae, né? Só que não, né? Revolução Verde, galera, é uma revolução agrícola. Nós estamos usando agrotóxicos, transgênicos, máquinas, sistemas de irrigação, tudo para aumentar a produção. Até porque a gente está vendo ó, que essa ideia da produção de alimentos em PA vai gerar uma fome internacional. Então a gente tem que aumentar a produção. Para vocês terem ideia, esse aumento de produção de alimentos, ele foi, cara, quase que exponencial após a Revolução Verde. Todos os anos a gente bate recordes de produção de alimentos. Pessoal, recentemente, se não me engano, 2 semanas atrás, saiu um censo agrícola do Brasil. E aí uma das coisas interessantes que estava sendo destacado nesse censo era justamente o aumento da produtividade rural. Algumas áreas, mesma área, não estou nem falando em expansão de áreas não, mas mesma área, graças à tecnologia, passou a produzir muito mais do que produzia 11 anos atrás. Então, galera, essa evolução tecnológica no campo, ela fez com que a produção aumentasse tanto. Aumentasse de tal forma que hoje a gente tem capacidade de produzir alimentos para todo mundo comer e comer bem. Só que aí a gente pensa, cara, todo mundo pode comer bem, mas por que tem gente passando fome? Essa foi justamente a indagação dessa última teoria, chamada teoria reformista, e você talvez possa encontrar em alguma prova escrito teoria marxista. Pode aparecer, tá? Reformista ou marxista. Galera, o grande destaque dessa teoria é o seguinte: a fome não é causada pela falta de alimentos, e sim pela má distribuição e pelo desperdício. Beleza? Vamos colocar... Essa informação é realmente muito relevante. Vamos colocar aqui, ó. Fome está relacionada à má distribuição e ela está relacionada ao desperdício. Na prática, come bem quem tem dinheiro. Quem tem mais ou menos come o que sobra. E quem não tem não come nada. Pensa bem. Os melhores alimentos produzidos no Brasil, carne, por exemplo, são exportados. Se você parar para pensar, talvez você nunca tenha visto cabeça de bacalhau no mercado. Mas a cabeça de bacalhau é um prato típico na África. Sopa de cabeça de bacalhau.
O que a galera não costuma querer, joga para o lugar onde as pessoas têm menos possibilidade de comprar. Pensa bem, o que era feijoada? Não eram restos? Eu particularmente adoro uma feijoada. Mas eram restos, eram coisas que eram descartadas pelos senhores que acabavam que os escravos comiam. Então percebam, o problema não é a falta de alimentos. Vamos voltar para a questão? Olha só, o crescimento sem precedentes da população mundial nos últimos 50 anos até alcançar 7 bilhões de pessoas neste ano reavivou as preocupações sobre a chegada de uma grande crise demográfica. David Lam, economista da Universidade de Michigan, explicou nesta sexta-feira que, apesar do crescimento da população, o planeta foi capaz de produzir alimentos suficientes para reduzir as crises de fome e a pobreza. No entanto, ainda há preocupações sobre uma possível crise demográfica no planeta, disse ele em discurso para especialistas em uma associação sobre estudos da população nos Estados Unidos. A teoria demográfica que se preocupa em apontar o desequilíbrio negativo entre o crescimento demográfico e a produção de alimentos, desequilíbrio negativo entre crescimento demográfico e produção de alimentos. Só pode ser a letra C. Teoria malthusiana, PA e PG. Tudo bem, pessoal? Note que não apareceu teoria neomalthusiana aí. Não apareceu. Se aparecesse teoria neomalthusiana, aí poderia dar briga, beleza? Vamos para a próxima questão? Essa é um pouquinho maior. Vamos lá. Ó. Texto menor, questão maior. Agora começa a ganhar fôlego no meio acadêmico a escola dos neomalthusianos. Já sabemos sobre o que provavelmente vai ser cobrado, hein? Vamos lá. Eles acham que a armadilha agora é gente demais vivendo num meio ambiente degradado demais. Em 2050, prevê-se seremos 9,2 bilhões de pessoas, ou 2,5 bilhões a mais que hoje. Legal? Vamos lá. Os neomalthusianos mencionados pelo texto temem o rápido crescimento populacional frente à capacidade da sociedade do planeta em lidar com esse crescimento, da mesma forma que pensava Thomas Malthus. No entanto, diferentemente do malthusianismo clássico, o neomalthusianismo, letra A, impede que qualquer tipo de controle populacional seja implementado pelo Estado em termos de políticas públicas. B. Defende a difusão de métodos contraceptivos, planejamento familiar e outras medidas de redução da natalidade. C. Apregou o retorno do crescimento das taxas de mortalidade como mal necessário frente à explosão demográfica. D. Considera a necessidade de se impor um controle moral da população em que os casais só devem procriar se tiverem condições financeiras. E afirma que a única saída para a explosão demográfica é a migração em massa das regiões povoadas para as áreas desabitadas. Vamos para o quadro, galera. Pessoal, pensa aí direitinho nessa questão. Eu sei que vocês estão com o material aí, pensa direitinho. Enquanto vocês pensam, eu quero dizer o seguinte. A resposta ela está aqui. Ela está aqui. A gente falou sobre isso agorinha. Uma coisa que eu só quero fazer uma complementação sobre o assunto é que, além dessa questão relacionada ao crescimento populacional com problemas relacionados à comida, à fome, teve uma teoria na década de 60, em 68 para ser mais exato, que ela começou a ganhar força, chamada de ecomalthusianismo, que ela, de certa forma, foi um tanto quanto derivada das ideias do Malthus e, sobretudo, do neomalthusianismo, que falava relacionado ao esgotamento dos recursos naturais por conta do crescimento da população. Mas espera aí, o crescimento da população tem que ser combatido como? Percebe? A ideia dos métodos contraceptivos. Vamos dar uma olhada na questão e ver onde que aparece essa informação? Vamos lá, chega aqui. Olha lá, impede que qualquer tipo de controle populacional seja implementado pelo Estado. Galera, de jeito nenhum. Veja bem, o Estado ele pode incentivar, inclusive, políticas de processo de cirurgia de laqueadura. Não é? Isso aconteceu em alguns países subdesenvolvidos. Olha bem, defende a difusão de métodos contraceptivos. Opa, planejamento familiar e outras medidas de redução da natalidade. A resposta correta, senhoras e senhores, é a letra B. Beleza? É a letra B. A gente percebe que é exatamente isso que a gente acabou de falar. Tudo bem? Retorno do crescimento das taxas de mortalidade, isso aí era o Malthus, lembram? Letra C está falando do que o Malthus falava, teoria malthusiana, de questão de guerras e epidemias. Olha C, impor um controle moral. Deixa eu comentar uma coisinha, vem aqui para o quadro. Olha só,
A parada do controle moral é interessante, porque o Malthus falava do controle moral. Teoria malthusiana. O Malthus, ele era um pastor, cara. E uma das coisas que ele defendia era justamente que houvesse uma ideia de que as pessoas, para conseguirem ter filhos, elas tinham que se casar. E justamente por isso, a ideia de colocar um custo no casamento para evitar que as pessoas de baixa renda se casassem. Olha só, é claro que não deu certo, né? Vamos voltar aqui. Afirma que a única saída para a explosão demográfica é a migração. Nada a ver, nós não estamos falando de migração, nós estamos falando de demografia. Só para fechar gostoso, uma questão bem rapidinha, só para dar uma porrada para a gente ir para casa, ficar feliz, ficar sensacional e abençoado para o resto da vida. Olha essa imagem. Diminui a desigualdade entre os ricos e pobres. Olha o que o pessoal está falando. Estranho. Tenho a sensação de que não são eles que estão vindo, mas nós que estamos indo. Na charge de Angeli, temos a evidência da seguinte teoria demográfica. Reformista ou marxista, neomalthusiana, C, ecomalthusiana, D, transição demográfica, E, malthusiana. Rapidinho, pensa, opa, certinho, resposta certa, letra A. Vamos aqui para finalizar. Quadro. Galera, quando a gente fala dessa questão de desigualdade, má distribuição, questão de desperdício, pessoa não tem dinheiro para comprar comida, a gente está falando da teoria reformista. É isso, beleza? Falou de desigualdade, falou dessa teoria, falou da teoria marxista. Tudo bem, pessoal? Ficou claro essa questão das teorias demográficas? Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês. Fiquem com o Pai e até o próximo episódio. Espero vocês. Um abraço. Tchau. É isso aí.